Já sabemos que o versículo tema para esta exposição mensal, vou tomar o baixo obrigado, irmão. Chega na calma. Já sabemos que o texto base é o texto de Atos 2:42. Mas eu quero especificamente trazer para você um texto hoje, para nós, um texto hoje, que muitos pastores, muitos liturgos usam na ceia do Senhor, já que o nosso texto, nosso tema de hoje é a perseverança no partir do pão. Então você abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós estudaremos do verso 26 ao verso 30. Mateus 26, verso 26 ao 30. O texto nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para nós das oliveiras. Amém. Senhor, abençoa-nos mais uma vez quando estamos diante da Tua palavra. Que ela seja alimento para as nossas almas, que ela seja orientação para o nosso proceder, e que acima de qualquer outra coisa, ela caminhe para que nós possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Ajuda-nos, acompanha-nos, usa não somente este instrumento falho, pecador, para transmitir a Tua vontade ao Teu povo. Alcança-nos assim, ó Deus, de acordo com a Tua vontade boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Confissão de Fé deste mês trata especificamente sobre a questão da ceia do Senhor. No seu capítulo número 29, ele diz o seguinte a respeito da ceia do Senhor: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. O texto que nós lemos, e que o texto de Atos 2:42 vai tratar, ele usa a expressão partir do pão. Alguns teólogos e estudiosos vão dizer que o partir do pão ali é especificamente duas características, tanto a ceia do Senhor, como também a vida de comunhão. Contudo, vocês viram semana passada que a segunda característica de perseverança do cristão no texto é a comunhão. Porém, o texto ainda vai dar base nos versículos seguintes para que este versículo também fale de comunhão entre irmãos. Afinal de contas, a ceia do Senhor não é somente uma comunhão entre nós e Deus. Isso já seria maravilhoso, não somente isso. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou que a ceia do Senhor fosse também um ato que revela e representa comunhão entre os irmãos. Eu aprendi isso quando visitava uma igreja presbiteriana e, durante o culto, algo comum, mas não chega a ser pecaminoso, o ato, o liturgo pediu para que, quando nós estivéssemos, quando já estávamos com pão e vinho nas mãos, trocássemos os elementos com as pessoas do
não seja algo muito higiênico para nós que somos da geração pós-pandemia, né? Entre outras questões. Mas aquilo representava ali também a comunhão que é entre nós. E o texto vai dizer também que os irmãos partiam o pão com a mesma expressão, de que forma? De casa em casa. Uma referência não somente à comunhão entre irmãos, mas à ceia do Senhor, sendo levada pela igreja, como igreja, àqueles que a recebiam em casa. Era um momento de comunhão, era um momento de exortação, era um momento de demonstrar amor pelo irmão faltoso, era um momento de cuidar, na prática, uns dos outros, também a partir, através da comunhão pública entre irmãos. Contudo, nós vamos colocar os nossos olhos na expressão partir do pão para entendermos que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que, junto com o batismo, foram colocados como sacramentos para que nós vivêssemos como igreja de Cristo. O texto que estamos lendo é o texto em que Jesus, momentos antes da sua prisão, crucificação e morte, ele altera o padrão memorial do povo de Deus. Até aqui, o padrão memorial do povo de Deus, representado na cultura judaica, era a prática da circuncisão e a prática da Páscoa vinda do acontecimento lá, da fuga ou da saída do povo de Deus do Egito. O Senhor Jesus, como judeu, comemora a Páscoa, participa da Páscoa e pouco depois ele institui a ceia do Senhor. Agora, a ceia do Senhor é que vai referir-se ao Cristo, que na Páscoa era uma promessa não somente. Agora o próprio Cristo celebrava a ceia do Senhor e instituía a ceia do Senhor como sendo este ato contínuo que eu e você, como igreja de Cristo, precisamos fazer, participar e perseverar nele. Por isso que nós vamos trabalhar com o tema hoje, por que perseverar no partir do pão? Por que continuar nesta prática instituída por Cristo, reproduzida e orientada pelos apóstolos e que segue e que seguirá até a volta do Senhor Jesus por parte da Igreja de Cristo, que obedece aos ensinos do Senhor enquanto está aqui na terra. O texto que lemos, queridos, tem algumas orientações importantes para entendermos o porquê perseverar na ceia do Senhor. A primeira questão é que simplesmente a ceia do Senhor é uma ordenança memorial. A ceia do Senhor ela é uma ordem do Senhor para que nós pratiquemos. Já de início lembramos o que Samuel vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer a vontade do Senhor, segui-lo nos seus ensinos, nas suas orientações, do que simplesmente viver detalhes de uma cerimônia que nós, de muitas cerimônias que nós, como seres humanos, culturais, temos o costume de viver, criar e chamar de tradição e simplesmente segui-la como tradição. A ceia do Senhor é um ato de obediência do povo de Deus. Ainda na confissão de fé, nós temos o seguinte comentário, na parte 3 do mesmo capítulo, sobre a ceia do Senhor. Ele diz: nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para o uso sagrado. Tomar o e partir o pão, tomar o cálice dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação, naturalmente aqueles que precisam de uma assistência especial. Uma ordenança memorial. É algo que o Senhor colocou de que forma para que nós lembremos de tudo o que Ele fez
e deixou para nós como nosso Senhor. Os versos 26 e 27 mostram isso, queridos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ainda o versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A ênfase textual aqui, para que entendamos que é uma ordenança memorial, são as palavras do Senhor, que no texto original da Bíblia em grego são traduzidas por verbos imperativos. Verbos imperativos que são ordens, palavras de imposição a quem é direito, no caso do Senhor Jesus, àqueles que o servem, que são referidos aqui em tomai, comei e bebei. Não há uma opção para o cristão. Você pode, se quiser, participar. Se você estiver bem, participe. Não é? Esse mês eu não fui muito bem nos negócios. Meu coração está tão angustiado com as contas, eu não vou participar da ceia do Senhor. Não. Há uma ordenança da parte do Senhor Jesus como ato memorial daqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, de participar da ceia do Senhor. Mais adiante, em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 25, outro texto muito usado por nós na ceia do Senhor, é dito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Olha outro verbo imperativo: fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, os irmãos de Corinto precisavam entender, ou melhor, discernir o que estavam fazendo, uma vez que havia um descuido com a ceia do Senhor, desvirtuavam a ceia do Senhor, tornavam algo comum. O apóstolo Paulo vai repreendê-los para dizer: olha, tem gente que está chegando primeiro na ceia, porque naquele contexto era uma refeição, e tem enchido a barriga de pão e de vinho e deixado o outro sem ceia. Tem partido para a glutonaria, para a bebedice, e perdeu-se o foco do que se é participar da ceia do Senhor. Por que eles faziam assim? Porque esses que se adiantavam entendiam-se como mais dignos de participar da ceia do Senhor. Aí eu cheguei primeiro, meu dízimo é maior, eu sou sangue de Abraão, eu sou muito antigo na igreja, ajudei a construir o templo, eu sou digno disto. É uma mesma interpretação errada que alguns fazem do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá no examine-se, pois, o homem a si mesmo, há também outro imperativo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pastor, mas ele se examinou e se encontrou em pecado, encontrou-se na condição de pecador. Se todos fizerem de acordo com a palavra do Senhor, todos vão se encontrar na mesma condição. Quem de nós é digno de participar da ceia do Senhor? O examine-se é para que eu atente para aquele ato e diga: eu sou pecador, eu sou falho, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho um meio de graça pelo qual eu sou abençoado espiritualmente por Deus. E em Cristo Jesus eu posso dele participar. Não que isso gere um acômodo quanto a pecados de estimação, como alguns chamam. Isso deve gerar uma busca por deixá-los, por abandoná-los, por buscar a disciplina se for preciso. Contudo, o imperativo que traz uma ordenança memorial vai dizer: comam, bebam, participem. Se você está apto para tal, faça desta maneira. O pastor Juarez Rodrigues, da IPB Jardim, 13 de maio, lá em João Pessoa, escreve o seguinte comentário a respeito deste trecho. Ele diz: a ceia do Senhor foi por ele ordenada para ser um memorial contínuo do sacrifício da morte de Cristo até que ele volte. E ele cita Lucas 22, verso 19, 1 Coríntios 11, 24 a 25.
Ele diz ainda: atenção, irmãos, a ceia é um memorial contínuo do sacrifício de Jesus e não um sacrifício contínuo, como muitos imaginam e ensinam. É por isso que a ceia é um meio de graça àqueles que dela participam, com discernimento e fé. Os benefícios que ela concede são espirituais e não físicos. Logo, o mero ato formal de comer o pão e beber o vinho será completamente inútil e até prejudicial espiritualmente, a menos que seja feito com um reto coração, uma grata memória por uma grande salvação recebida pela graça de Deus. Que benefícios materiais nós temos em um pequeno pedaço de pão, em um pequeno cálice de vinho ou suco de uva, como algumas igrejas já têm usado? Qual é o alimento físico que se encontra nesses dois elementos? Absolutamente nenhum. A não ser que pensemos, como muitos segmentos que dizem que o pão e o vinho se transubstanciam para se tornar carne e sangue, o que não tem embasamento bíblico algum, nós não teremos alimento material nenhum no pão e no vinho. Não há ali itens que revigorem as nossas forças físicas, mas há ali sim itens que nos revigoram as forças espirituais. Quando lembramos, este pão e este vinho representam o sacrifício do Filho de Deus na cruz por mim, e eu que não mereço, eu que não fiz nada, eu que não sou nada. Cristo morreu numa cruz humilhado, como ladrão, como malfeitor, como amaldiçoado diante dos homens, para carregar sobre ele a nossa cruz, carregar o nosso pecado, e como diz o texto bíblico, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu obedeço a ordem do Senhor, lembrando o maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz por mim, e também a sua ressurreição como o ato maravilhoso dos planos de Deus para comigo. É semelhante, queridos, à celebração da Páscoa até Cristo. A celebração da Páscoa até Cristo não era uma ordenança. Você vai observar a cultura judaica, vai ver dentro dos variados atos do calendário judaico festivo, você tem a Páscoa. A Páscoa é o maior deles. A Páscoa como memorial da libertação lá do Egito, das pragas e da libertação com o sangue do Cordeiro, para que os filhos primogênitos não fossem mortos, e a saída dali para o deserto em direção à terra prometida, memorial a isto. Mas ali também estava a esperança da vinda do Cordeiro, representada no sangue do Cordeiro, no alimentar-se do Cordeiro e no participar integralmente da Páscoa judaica. Como a Páscoa judaica apontava para a esperança de um Cordeiro que viria para uma liberdade não só política de uma nação, mas uma liberdade espiritual completa e plena a todo aquele que crê. Como eles olhavam para o futuro quando participavam da Páscoa, nós olhamos também para o passado e lembramos aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que Cristo fez encarnando-se, vivendo entre nós, sofrendo as nossas dores, morrendo no nosso lugar e ressurgindo. Nós obedecemos a Deus enquanto participamos da ceia do Senhor, usufruímos da sua graça, da sua misericórdia, e não só lembrando do que passou, mas obedecemos, e eu vou ver isso mais adiante, aguardando a volta do Cordeiro de Deus. Por isso, queridos, é preciso que nós pensemos inicialmente como nós temos participado da ceia do Senhor. Ela é para você uma ordenança memorial do sacrifício de Cristo. Você é levado com o coração grato, voltar os seus pensamentos a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu te obedeço participando da ceia, lembrando que o teu Filho Jesus fez na cruz por mim. Não se deixe levar por um ato mensal, contínuo. Não se deixe levar por algo que você pode considerar como um privilégio daqueles que fizeram a sua pública declaração de fé, pura e simplesmente. Observe que você obedece a Deus enquanto lembra-se de todo o plano, de todo o pacto gracioso de Deus para
convosco em Cristo Jesus. Coma, beba do pão, obedeça, porque este sangue e este corpo foram moídos e derramados em favor de muitos para a remissão de pecados. Mas o que vai nos mostrar ainda, queridos, que perseverar no partir do pão é necessário porque também é uma promessa de esperança. Versículo 29. Queria que os irmãos leiam esse versículo. Mateus 26, verso 29. Vamos ler? E digo-vos: não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia que ele novo convosco no reino de meu Pai. Muito bem. Promessa de esperança. Já pararam para observar quando você é criança, passou a manhã brincando, quando você era criança, passou a manhã brincando, gastou todas as suas energias no sábado pela manhã, por exemplo, e aí chega em casa umas 11h40, 10 do meio-dia, sabendo que o almoço é ao meio-dia e que vai sair uma comida muito boa. No sábado, talvez a gente tenha mais tempo, né, para ir mais cuidado com a refeição. E aí você está ali preparado para o almoço, talvez ainda sujo das brincadeiras, e se senta na mesa e diz para a sua mãe assim: mãe, o almoço não vai sair, eu estou com fome. E a mãe diz assim: espere, que hoje nós temos visita. Dá uma angústia no coração, né? Ou esperar a visita ainda. Não é uma pessoa que a gente está esperando há algum tempo, parentes que estão visitando, amigos que eu não vejo há muito tempo, e nós vamos aguardar para juntos fazermos essa refeição. A colocação que está aqui dentro de nós, no versículo 29, de promessa de esperança, tem muito a ver com este pequeno exemplo que eu dei no começo. O texto, quando diz: quando convosco o beber novo no reino de meu Pai, é um anúncio misterioso que foi interpretado de várias maneiras. Alguns observaram que esta colocação do Senhor Jesus seria para dizer que depois da sua ressurreição, ele voltaria para conosco, com eles, os discípulos, comer novamente no que seria agora o reino do Pai Celeste. Por que agora seria o reino do Pai Celeste? Porque na cruz do Senhor Jesus, entre outras expressões, ele diz: está consumado. Tudo o que era feito para se instituir o reino de Deus aqui na terra foi feito completa e definitivamente. O sacrifício pelo pecado do homem está completo. Logo, esses intérpretes dizem: depois da sua morte e ressurreição, Jesus volta para passar alguns dias com os homens, e esses dias que ele vai passar com os homens são os dias de novo convosco no reino do Pai. Só que a interpretação sofre com alguns outros textos que apontam claramente que o reino do Pai não é este reino aqui ainda. Que o reino do Pai pleno e completo se dará com a segunda volta de Cristo. Logo, o texto está falando de uma promessa de esperança na volta do Senhor Jesus para, enfim, resgatar a sua igreja. Enquanto alguns referem-se à relação de Cristo com os discípulos para aqueles momentos, há alguns que explicam isso da Páscoa, trazendo a Páscoa, da qual ele então participou uma vez, ele foi cumprido nele na Páscoa e agora foi cumprido em Cristo, mas que aponta para a volta plena e perfeita do Senhor Jesus. Isto é bastante enfatizado no texto bíblico pelas referências à volta do Senhor Jesus e as referências claras de uma festa, de uma comemoração, de um grande momento na volta do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, deixa eu marcar aí o texto de Mateus, e abra sua Bíblia em Apocalipse 19, do verso 1 ao 7. Apocalipse 19, do 1 ao 7, vai nos dizer assim: depois destas coisas, ouvi no céu com grande voz e numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz
que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, ênfase no versículo 7, alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Vou terminar a parte A do versículo 8. Pois lhe foi dado vestígio finíssimo, resplandecente e puro. A volta do Senhor Jesus e o reencontro com a igreja do Senhor. A palavra-chave aqui do texto para o entendimento desta esperança em Cristo, desta promessa de esperança, é as bodas do Cordeiro. Não somente aqui, como em outros textos bíblicos, você vai ver o Senhor Jesus recebendo a sua igreja na figura do noivo que recebe a sua noiva. Mateus capítulo 22, verso 2 diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Olha que figuras tão claras. Quanto a Deus soberano, como lemos aqui, e o seu filho recebendo a sua igreja gloriosa. Ainda João 3, 29 vai dizer que o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, esta satisfação já se cumpriu em mim, diz o próprio Senhor Jesus no texto de João 3, verso de número 29. Quando lemos, queridos, em Mateus capítulo 26, no verso 29, o Senhor Jesus dizendo, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele está falando deste reencontro maravilhoso entre ele e a sua igreja, entre a sua volta gloriosa, entre o homem, parte da igreja militante, encontrando-se com o seu Salvador e agora tornando-se igreja triunfante em Cristo Jesus, deixando todas essas agruras do pecado, toda essa vida difícil que a igreja do Senhor vive aqui na terra para encontrar-se com o Senhor. Olha a parábola das noivas, aguardando o noivo. E aí a noiva encontra-se despreparada, porque não preparou o azeite. E aí o noivo chegou e ela perdeu a chegada do noivo. Outra referência à volta gloriosa de Cristo e o encontro com a sua igreja. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, queridos, é: eu aguardarei aquele dia maravilhoso preparado pelo meu Pai. Como nós participamos da ceia, nós estamos aguardando chegar a hora do almoço, que a visita chegue do almoço. Nós estamos aguardando, almejando, desejando, aspirando pela volta do nosso Salvador. Por isso que precisamos perseverar na ceia do Senhor, perseverar nessa esperança. Quantos não ficaram pelo caminho, como a semente que foi jogada na estrada e os pássaros tomaram, ou que caíram entre os espinhos e foram sufocados? Nós somos plantados em solo fértil. O nosso coração foi preparado por Deus para receber a sua mensagem. E esse coração que um dia recebeu a mensagem do Senhor como Salvador da sua vida, também bate forte, almejando que esse Cristo volte e que nós nos encontremos novamente com o Senhor. E aí será um dia de grande alegria, um dia de grande glória, salvos de uma vez por todas, livres do pecado, livres da morte, não mais dor, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, a glória pertence ao Senhor. Glória a Deus. Precisamos participar da ceia do Senhor também nesse sentido, vir à casa do Senhor para renovar esta esperança que está na promessa do Senhor Jesus e só participar novamente naquele dia glorioso, a festa completa do Senhor Jesus. Alguns dizem de forma descuidada que o Senhor Jesus está ansioso pelo dia da sua volta. Não, ansiedade
não é parte do Senhor Jesus. Não é algo dado a Cristo. Ele é soberano Senhor, como seu Pai, ele sabe todas as coisas, ele descansa tranquilamente ao lado de Deus Pai, intercedendo por sua igreja, para aquele dia maravilhoso. Mas é de se observar que o texto está mostrando que há, digamos, uma expectativa para este dia. Quando você olha o texto de Apocalipse que se ouviu de repente um som de vozes como de muitas águas, essa é uma figura impressionante a respeito da igreja do Senhor apresentando-se para o seu ouvido. É preciso que a gente pare para pensar e analise como está a nossa espera pela volta do poder de Deus. Se a gente tem amanhecido na esperança de dizer, então hoje o Senhor Jesus vai voltar. Se a gente tem vivido nessa expectativa, uma expectativa que deve ser maior, muito maior em nossos corações, do que a condição de saúde, do que a vida do filho ou da filha, uma expectativa que deve ser muito maior do que o resultado das eleições do dia 30, a cura de uma enfermidade. Nada disso pode ser maior do que o nosso desejo de esperar a volta do Senhor Jesus. Nosso coração diz dessa forma, Deus, voltado para aguardar o Senhor e a sua volta gloriosa. Mas ainda assim o texto vai terminar nos mostrando que perseverar na ceia do Senhor é algo necessário, perseverar no partir do pão, pois o perseverar também é um motivo de grande louvor. O versículo 30 tem uma informaçãozinha muito pequena e muito simples, que parece mais ser um artifício da liturgia, né? Quando participamos da ceia, e o pastor termina de ministrar a ceia e diz: agora, a Bíblia diz que depois de comer e partir, cantou-se um hino, vamos cantar um hino, né? Mas a figura aqui é muito clara: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu volto para a questão da Páscoa. A Páscoa era um acontecimento, o ato da Páscoa chega até nós de forma muito romântica, mas para o judeu ele não era tão romântico assim. Era um ato cruento. Imagine você comemorar uma festa sujando a porta da sua casa de sangue. Imagine você imaginar essa festa não só de forma cruenta, mas de forma, como nós dizemos aqui no Nordeste, aperreada. Né? O texto diz que a Páscoa foi comida às pressas, né? Talvez até uns pedaços de carne crua, né? Mochila nas costas, né? E vamos correr que a gente tem que sair. Foi isso que o Senhor ordenou. A festa da Páscoa não era algo assim muito convencional para o que nós chamamos de festa nos nossos dias. A lembrança ao longo do tempo foi se reduzindo a comer pães asmos e um cordeiro sem comer aquela parte da coxa, né? Algo memorial, quanto a uma representação pequena de sangue, mas inicialmente ela era desta forma. O que o texto está dizendo para nós, queridos, é que participar da ceia do Senhor, independente da origem da Páscoa, é como celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa, apesar de ser desta forma suja, cruenta, apressada, meio que desorganizada, a Páscoa tinha uma conotação muito clara de louvor. Tanto que toda Páscoa ela era comemorada com louvor. E a referência anterior do casamento que eu citei aqui também liga à questão do louvor. Você tem uma semana de festa e de cânticos para o casamento naquele período. Então, este louvor, por exemplo, na Páscoa, diz Joseph Benson, quando comenta o texto, ele diz que quando eles cantaram com hino, referência ao texto, diz que era constantemente cantado no final da Páscoa. E aí ele cita os salmos de número 113 a 118. Vamos ler logo o salmo de número 113? Ele é o menorzinho deles e dá para a gente ter uma noção do que era esta comemoração da Páscoa. Salmo 113. Se você quiser ver depois, vai até o 118 para observar a questão do louvor na Páscoa, ao qual se refere também
a essa comemoração aqui, que lembre-se, é substitutiva. Jesus está colocando a ceia para substituir a Páscoa. Então, é exemplo da Páscoa, a ceia não precisa estar envolvida com louvor. Aleluia! Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Louvor, se você seguir pelos outros salmos, você vai ver também muito louvor. Inclusive o 117, louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Queridos, o momento da ceia é momento de louvor. E infelizmente nós olhamos para o que envolve, o contexto que envolve a ceia, e muitas vezes perdemos esta observação de ser um momento de louvor. Esses dias eu conversava com o diretor do seminário que dou aula, e a gente compartilhava como a gente entende mal a questão de Cristo ou Barrabás. E eu dizia e perguntava para os alunos, se você estivesse lá no lugar no momento da condenação de Cristo, você gritaria Cristo ou Barrabás? E aí, alguns diriam, eu gritaria para soltar Cristo. E alguns atentos à pergunta e mais cuidadosos com o que falam, diziam, eu iria Barrabás, pastor. E aí os que disseram Cristo se escandalizavam muitas vezes, nossa, você não tem pena de Cristo? E alguns diziam, não é para ter pena de Cristo. O texto de Atos vai dizer, um pouquinho antes aqui no texto, que é o texto base do mês, da pregação de Pedro, de que Cristo foi separado para isso, desde a fundação do mundo. Hoje, conhecendo a história, eu gritaria Barrabás no dia da condenação de Jesus, com lágrimas nos olhos. Porque se Cristo não é condenado, nós não somos salvos. E o plano eterno e perfeito de Deus não é um plano completo. Não haveria um Salvador. Nós estaríamos fadados à nossa condição de pecadores. Pastor, isso é muito mal com Cristo. Não, eu amo o Senhor Jesus, como você ama também. Mas é uma questão de objetivos, de planos eternos e de propósitos em relação à vida do nosso Senhor. E ainda assim, é preciso que nós apliquemos louvor a tudo isso. Por mais difícil que seja de observar o nosso Salvador pendurado no madeiro, sofrendo sem culpa em nosso lugar os açoites e as feridas que eram minhas, que eram suas. Ainda assim é preciso que, lembrando deste corpo moído e deste sangue derramado, nós louvemos ao Senhor Deus por um plano tão perfeito e tão maravilhoso a nosso favor. Logo, filhos, a morte de Cristo, como também a sua ressurreição, são motivos da nossa celebração, por mais que contraditório. Imagine os discípulos no momento da ceia. O Senhor Jesus dizendo, vamos comer o pão e o vinho, porque eles representam o meu corpo e o meu sangue, que vai ser moído e entregue no lugar de vocês. A mensagem era clara, eu vou morrer por causa de vocês. O que não era claro era os discípulos ouvirem Jesus dizer, nós vamos celebrar isso, nós vamos cantar igual nossos pais cantavam na Páscoa, nós vamos cantar igual o povo saiu do Egito cantando, louvando ao Senhor no deserto, cantando a terra prometida. Vamos. É por este ato que nós temos acesso à terra prometida. Há um motivo que diz grande louvor, e por isso nós precisamos perseverar também na ceia do Senhor. A certeza da vitória de Cristo, que naquele momento diz aos discípulos para cantar o louvor, deve ser também a mesma certeza nossa quanto à vitória da igreja do Senhor na volta do Senhor Jesus.
Nós não podemos fraquejar quanto à certeza de que o Senhor voltará. E enquanto lembramos do seu sacrifício e alimentamos a esperança da sua volta, louvemos a Deus. Louvar ao Senhor todos os gentios, todos os povos. Deus é misericordioso. Ele faz isso por nós e nós lembramos claramente disso na ceia do Senhor. Por isso, queridos, é preciso perseverarmos, pois é uma ordenança memorial, há uma promessa de esperança e também é um motivo de grande louvor. Concluindo, eu quero ler o que encontrei no site Pregação Reformada, que serve muito bem como conclusão para o que nós estamos vendo da perseverança no partir do pão. Somos chamados a perseverar no partir do pão na ceia do Senhor, pois Cristo nos mandou fazer isso e também usa este sacramento para fortalecer nossa fé e vivificar nossa comunhão com Ele e com nossos irmãos. Devemos participar com alegria e gratidão da ceia do Senhor, pois o pão partido simboliza o corpo de Cristo que foi torturado, pendurado e sacrificado na cruz para a nossa salvação. A ceia do Senhor é uma festa, pois nela comemoramos nossa salvação, que Cristo conquistou para nós em sua morte na cruz. Perseveremos na ceia do Senhor, pois nela Deus nos confirma e garante suas promessas, fortalece a nossa fé e nos alimenta para a vida eterna. Deus nos abençoe e Deus misericórdia por nós. Amém.